Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve Que vem. momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu, e ali ao rei fora informar: o Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar, e de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te ao rei, o Deus do céu
prostrar. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os 3 jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Queridos e amados irmãos, diletos ouvintes, internautas, vocês que estão conosco através do portal, através das redes sociais, da nossa rádio web, quero lhes saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Desejar a todos um feliz ano novo, um ano de bênção, de prosperidade, que a presença do Senhor seja constante em nossas vidas. Estamos iniciando mais um ano, não há por que temer. Como disse Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Palavra do Senhor nosso Deus, Ele está pronto a ajudar. Ontem, hoje e sempre, conte com a ajuda desse Deus maravilhoso. Que bom poder voltar com mais um programa, desta feita uma nova lição bíblica, a origem da igreja. Vamos estar nesse trimestre estudando sobre a igreja como corpo de Cristo. Creio que vai ser uma bênção estudar eclesiologia, o estudo da igreja com cada um de vocês. Então fique conosco, compartilhe este link, esse endereço eletrônico para outros, para que também sejam abençoados pelo Senhor. Bem, nós queremos já ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O verso seguinte, 37, vai nos dizer: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos, ou homens irmãos? Resposta de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, falar da origem da igreja é dizer para vocês que a igreja foi planejada por Deus mesmo antes da fundação do mundo. E essa igreja não foi edificada por homens, essa igreja foi edificada por nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito
deste trimestre é estudar a respeito da doutrina da igreja, segundo a sua origem, sua natureza, a missão da igreja neste mundo. Portanto, espero que vai ser de grande bênção para o povo de Deus, né? Nesta primeira lição nós vamos estar exatamente procurando responder algumas questões, como a seguinte: como é que o povo de Deus é formado na Bíblia, né? Como é que a igreja foi planejada por Deus? O que a igreja é de fato, né? Há muitas definições da igreja, mas biblicamente, o que é a igreja, né? E aí nós vamos fazer uma rápida leitura no Novo Testamento para compreender o suficiente, né? Para percebermos o que a igreja é de fato e qual a importância que ela tem para todos nós. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era algo relevante. Paulo, por exemplo, a denominou em 1 Timóteo 3,15 de a coluna e firmeza da verdade. A coluna que sustenta, né? E a firmeza da verdade é exatamente tudo que o mundo mais precisa, né? Deste sustentáculo, né? A verdade que sustenta, que nos faz sermos vitoriosos. Já o apóstolo Pedro chamou a igreja de geração eleita, né? Lá 1 Pedro 2,9, ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos mostrar nesta lição que a Bíblia de fato revela sobre a igreja. E você vai ver que a palavra igreja no original do Novo Testamento, eclésia ou eclesia, né? A igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, ou um ajuntamento de pessoas, ou uma reunião apenas de pessoas, ela é uma instituição divina. Foi o Senhor Deus quem instituiu a igreja, né? Glória a Deus. Então vamos ver o povo de Deus na Bíblia, na história, para que tiremos algumas conclusões. Eu já falei que o termo grego eclesia se refere à igreja, né? A igreja de Jesus também. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido difere do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. No Antigo Testamento, eclesia ou igreja era algo profético, ainda não estava revelado o mistério, né? Desde a antiguidade. No Novo Testamento, esse mistério já foi revelado a partir do próprio Jesus, quando ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não é apenas uma raça, não é apenas uma nação, como o Antigo Testamento deixa claro, né? Apenas um povo particular, uma propriedade. Mas a igreja, em regra geral, no Novo Testamento, na Bíblia, ela é formada de diferentes raças, de nações, um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, santo, né? É exatamente a igreja, uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Então, falar de igreja é falar exatamente de um ajuntamento de pessoas, né, que foram chamados, escolhidos, convocados para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas como uma assembleia comum, não. É uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus, para servir a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, quando ele diz povo adquirido, né? Quando ele diz: edificarei a minha igreja. Igreja aí não é simplesmente um ajuntamento, mas um grupo de pessoas escolhidos para adorá-lo, para servi-lo. Dessa forma, meus amados, o uso paulino de eclesia nas suas epístolas designa sempre uma comunidade de salvos, de pessoas que creram em Jesus, não é? E assim nós vamos ver Paulo saudando a igreja, 1 Coríntios 1 e 2, não é? Ele saúda a igreja, os santos, não é? Vemos Paulo também, 1 Coríntios 7, 17, ensinando as igrejas, tá certo? Vemos Paulo disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14,
Paulo vai orientar que o que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, e o dom de profecia também, ele vai ensinar claramente que é para edificação, é para exortação da igreja, não é? É para fortalecimento da igreja. Louvado seja o nome, esse nome, essa expressão, esse vocábulo, edificação, oikodômio, é fortalecimento, como uma bateria, né, de um carro, de um celular, que precisa ser recarregado sempre. E Paulo mostra que os dons da igreja é para recarregar a bateria da igreja, é para fortalecer a igreja. Nunca, biblicamente falando, profecia vem para desanimar, para criticar, né? Ou mesmo para desestimular ou envergonhar alguém. Não. Biblicamente, os dons vêm para fortalecer a igreja do Deus vivo. E, enfim, 1 Coríntios 16, Paulo vai dar diretrizes lá à igreja, né, que a igreja deve contribuir, né, as coletas da igreja, aqueles que exatamente contribuem na obra de Deus. Então, biblicamente, especialmente nas cartas paulinas, este vocábulo eclesia aparece como um grupo de salvos, de pessoas regenerados, convocados, chamados por Deus para contribuir, para ser usado com dons espirituais, não é verdade? Para exatamente ser um grupo de santos, de pessoas que saíram do mundo para viver uma vida diferente para Deus. Então Jesus assevera aqui, em São Mateus 16 especialmente, né, que a igreja, essa eclesia, não é apenas uma denominação, como alguém diz por aí, um grupo, né, de pessoas com fins lucrativos. Há tanta definição, especialmente nesses últimos dias, que a internet tem bombardeado a igreja do Senhor. E é bom que você estude essa lição para ter argumentos, né, para responder. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Existem muitas igrejas hoje, né? Muitas denominações. Fala-se no Brasil em mais de 10 mil denominações. Mas veja bem, Jesus não está falando aqui de denominações, Jesus está falando da minha igreja. A igreja de Jesus é única. Diz lá em Cantares 6, 6 e 8, né? Disse que, Salomão falando, disse... 80 são as rainhas, 60 as concubinas, as virgens sem número, mas uma só é a minha amada, a minha imaculada, a minha pomba. Ali é uma revelação de que a igreja de Jesus ela é única. O Senhor Jesus não vem buscar denominações. O Senhor Jesus não foi quem criou denominações. Denominações são nomenclaturas, são instituições humanas. Jesus edificou a sua igreja. Aqueles que realmente são comprados e lavados com o seu precioso sangue. Aqueles que vivem para lhe servir, para lhe adorar, não é? Para divulgar o seu evangelho, para propagar o seu reino. Então essa é a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui em São Mateus 16, 18 está a primeira, né, referência no Novo Testamento, onde se emprega essa palavra eclesia, né, no grego, né, primário, eclesia composta com a preposição ek, fora de, e o verbo kaleo, chamar. Então daí se resume que eclesia denota originalmente um grupo de cidadãos chamados, reunidos, visando um propósito específico. Levando isso para o sentido espiritual, é exatamente o que é, de fato, a igreja de Jesus Cristo. Um grupo chamado, escolhido, seleto, né, com um propósito específico de adorar a Deus, de servir a Deus, né, de ser usado por Deus, receber os dons de Deus, contribuir para o engrandecimento do reino de Deus. Isso é igreja. E eu imagino que você e que está ouvindo aí já está pensando na importância da igreja, da necessidade de se pertencer à igreja. E aí vai exatamente combater a ideia, né? A ideia extra-bíblica, né? Essa ideia que está aí permeando os meios sociais, as redes, né? De crentes desigrejados, que agora reconhecem que não precisam mais da igreja, que a igreja é eles mesmos e que devem viver separados, devem viver sem comunidade, sem comunhão, sem coinonia. À luz da Bíblia,
esse sentimento é totalmente errado, não é? Está contrário ao que disse Jesus, ao propósito específico de Jesus, porque no propósito de Jesus, eclesia, igreja, é exatamente um grupo de pessoas chamados de fora para dentro, para uma comunidade, para um grupo que vai viver, né, para lhe servir, para desfrutar de comunhão, né, a koinonia bíblica, né? O Senhor nos chamou, nós somos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, como disse Paulo aos Coríntios. Então, um termo que é conhecido desde o século V, né, eclesia ou eclésia, nos escritos de Heródoto, Xenófonte, Platão, Eurípides já citavam esse termo igreja, né? Essa comunidade. Mas o conceito prevalecia apenas na capital de Atenas, onde os líderes políticos eram convocados para uma assembleia constituinte, né? Várias vezes por ano, e ficava nisso mesmo. Mas quando Jesus usa esse termo, ele sai do sentido literal e vai para o sentido espiritual. O uso secular do termo é apenas uma colocação para se compreender o propósito de Deus, tá certo? Mas em Atos, por exemplo, 19:32, por exemplo, ali, eclésia, né? Refere-se à turba enfurecida de cidadãos que se reuniu em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Aquela igreja ali, aquela turba ali formada, né? Então veja que literalmente o termo não diz o propósito específico da igreja. Na maioria das vezes o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão de seu Filho Jesus Cristo, que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus, como diz aos Efésios 2:19. Então não se pegue a palavra igreja apenas no termo literal, eclésia ou eclesia, não é? Porque literalmente vai apenas dizer de uma associação, de um grupo de pessoas, não é? Mas biblicamente Jesus usa o termo para tornar conhecido o seu propósito específico, o pensamento de Deus, o plano de Deus para com a sua igreja. Um grupo de pessoas chamados, escolhidos, separados para viver para Deus, para servir a Deus. Então, eclesia é sempre empregada às pessoas e também identifica reuniões. Mas no sentido bíblico, são reuniões para adorar e para servir ao Senhor. Foi o grande homem de Deus, Stanley Orton, que disse essas palavras. Igreja, no sentido bíblico, espiritual, identifica uma reunião de pessoas para adorar e servir ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, está aí explicado, né, a história da igreja à luz da Bíblia, à luz da sua etimologia, da palavra eclesia, né? E nós assim podemos entender na origem da igreja, na história da igreja, né, as várias razões para crermos que a igreja teve sua origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecida, né, por Jesus. E como prova disso foi a confirmação no dia de Pentecostes. Aqui chegamos à leitura bíblica, onde, né, o evangelista São Lucas, que escreveu, né, o Evangelho, mas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos dizer que a igreja estava reunida, né, a igreja estava reunida, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então essa reunião aí era da igreja. Só que Lucas vai usar esse termo, inspirado pelo Espírito Santo, para mostrar que era um grupo, né, seleto, com um propósito específico, chamado por Deus, e que aqui agora vai receber uma promessa, um selo maravilhoso, uma confirmação. Diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos. Já disse alguém que foi a verdadeira inauguração da igreja, o dia de Pentecostes. Que você creia ou não,
Mas a vinda do Espírito Santo era a confirmação das promessas de Deus. Se você continuar lendo do capítulo 2, vai ver quando Pedro se levanta e traz à lembrança aquela profecia de Joel e diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor Deus derramaria do seu Espírito. Então, neste grupo seleto, nesta igreja, nesta eclesia, está se cumprindo as profecias bíblicas, está se cumprindo a palavra de Deus, o projeto de Deus, e daí a igreja se levanta poderosa, né? Uma igreja forte, propulsora, né? Motivadora, né? Pregando o evangelho de Jesus Cristo, cumprindo, né? Exatamente o propósito específico de Deus. Então, embora na era pré-cristã Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis, não há evidências claras de que o conceito de igreja no Novo Testamento seja o mesmo sentido do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento era apenas uma comunidade pactual de fiéis, de pessoas que foram escolhidas, né? Uma propriedade, como disse Deus, uma propriedade peculiar, particular, porque Deus tinha um plano com aquela geração, com aquela família, né, de preservar aquela semente. Já no Novo Testamento, o sentido é mais espiritual que apenas de uma comunidade, que apenas de uma família, fisicamente falando. Abrange, né, nações, línguas, povos, né, como disse Apocalipse 5:9, compraste para ti povos de todas as línguas, tribos e nações. Então, meus amados irmãos, ao citar expressamente São Mateus 16:18, Jesus fala, né, de que algo estava sendo iniciado ali. Era algo novo. A igreja edificarei. Oikodomezo. É um verbo no futuro simples, uma expressão de disposição, de determinação. Edificarei. A igreja tem a sua edificação em Jesus. Edificarei a minha igreja, tá certo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor Jesus mostra aqui que a igreja foi edificada, tem um ponto de partida, tem uma origem. Claro que espiritualmente, profeticamente, foi lá antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus já foi morto, lá, Apocalipse 13:8. No Antigo Testamento, nos símbolos, né, nos antítipos, em Rebeca, né, podemos assim dizer, em Enoque, que foi arrebatado, trasladado, em Elias e assim por diante. Mas ali está ainda de forma misteriosa, um mistério. Mas no Novo Testamento esse mistério é revelado, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Então nós temos aqui a igreja, né, na condição de corpo de Cristo. Um povo que depende integralmente, né, de Jesus. Um povo que foi formado através da sua morte, ressurreição, né? Um povo que dependeu da descida do Espírito Santo para confirmar, né? Para inaugurar, para testificar que aquela obra realmente era do Senhor. Millard Erickson, ele observa que Lucas não emprega eclesia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos, que é exatamente a continuidade da revelação, né? Este fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos. Então, até ali, a igreja estava apenas profética, né? Mas a partir de Jesus, aí se levanta uma igreja militante, né? Uma igreja batalhadora, né? Até que nós, no final, veremos a igreja triunfante, glorificada, a igreja na presença de Deus. Então, imediatamente após aquele grande dia, né, o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, se começou a ser propagado poderosamente o Evangelho, para se cumprir Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude aí, dunamis, né, que dá origem a dínamo, a dinâmico, a dinamite. A igreja se levanta com este dínamo, com esta força. O
Os crentes se tornam dinâmicos, né? Pregando o evangelho como um dinamite, uma bomba explosiva que arrebenta os corações de pedra. E a igreja vai crescendo, aleluia. A partir daquele dia, a igreja continua a propagar e no mundo inteiro o evangelho vai ser alcançado até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Diz Stanley Orton, diz que mediante o poder e a orientação do Espírito Santo, aquele dinamite que caiu sobre a igreja, explode não só ali, mas por onde o evangelho é pregado, né? Esse dinamite vai explodindo os corações, vai explodindo as barreiras, louvado seja Deus, e chegou até nós. Então, não se pode, biblicamente falando, ser salvo, dizer que é crente em Jesus e permanecer isolado, solitário neste mundo. Se você é a igreja, se você recebeu o Espírito Santo, ele leva a igreja, né, à integração, à coinonia, ao compartilhamento, à participação. Olha, eu diria que se você faz parte dessa ideia dos desigrejados, você não tem o Espírito Santo. Ou se tem, não tem na sua plenitude. Não, um crente cheio do Espírito Santo, ele quer estar junto, ele quer estar evangelizando, ele quer estar trabalhando, ele quer estar ajudando os seus irmãos, ele quer estar sendo usado nos dons espirituais para a edificação da igreja, ele quer participar, né, do povo de Deus que está se preparando para morar nos céus. Então, meu querido, se você tem essa ideia de desigrejado, né, lá aos Hebreus capítulo 10, nós encontramos aquela palavra, né, quando o escritor, ele disse, não deixando a congregação, como é o costume de alguns, né? Não deixando a sua congregação, é aos Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Esse é o papel do crente que faz parte da igreja. Ele não deixa a sua congregação, mas pelo contrário, ele está junto, lutando ali, batalhando para se aperfeiçoar, para se santificar e admoestando. Sabe o que é admoestar? Incentivando, encorajando, fortalecendo os outros irmãos, admoestando uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais que vedes que a vinda de Jesus está se aproximando, ao invés de você ficar fora, distanciado, deixando de congregar, mas a Bíblia diz que você deve chegar junto, admoestar uns aos outros, incentivar uns aos outros, encorajar uns aos outros, estar junto, né? Uma verdadeira assembleia, uma verdadeira igreja, uma verdadeira eclesia, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, e não ficando isolado. Dizia alguém que a brasa tirada do fogo, né, a tendência dela é se apagar. Mas se a brasa fica ali dentro do fogareiro, né, a tendência dela é se manter viva, se manter aquecida. Assim é a igreja. A igreja é este fogareiro de brasas, né? Você não é da época do fogão a carvão, a brasas, né? Mas você pode ter essa experiência, né? As brasas juntas, uma aquece a outra, o fogo pega mais depressa, o calor, né, é coparticipativo, né? Todos comungam ali daquele calor espiritual, daquela comunhão. Há problemas? Onde houver ser humano, haverá dificuldades no relacionamento, mas o fogo do Espírito vai resolvendo essas situações. E você vai permanecendo ali na presença de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Então, amados, aqui está a origem da igreja, a história da igreja, né? O que podemos entender de igreja, tá certo? No Antigo Testamento, uma propriedade peculiar de Deus dentre os povos, formando Israel. Mas no Novo Testamento, né, um povo salvo, um povo, né, que foi batizado em um Espírito,
Sabe, batizado em um Espírito, aí não é batizado no Espírito Santo, não. É batizado formando um corpo. A igreja é isso aí, um grupo de pessoas, uma eclesia, uma reunião de pessoas que foram batizados, não é? Batizados em um Espírito, formando um corpo. O Espírito Santo lhe imerge no corpo. O Espírito Santo lhe faz ser participante deste corpo. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Se você tem bebido do Espírito, isto é, se você tem aceitado o Espírito na sua vida, se você tem o Espírito na sua vida, como diz 1 Coríntios 12, 13, então você faz parte. Você quer estar junto desse corpo. O corpo não pode, os membros e a mão dizer eu vou ficar em casa. O corpo diz eu vou para a igreja. O pé não pode dizer eu vou para a igreja. O corpo diz eu fico em casa. Imagine como seria. É um corpo todo desfacelado. Não, a igreja é um corpo unido, né? Um corpo formando, né? Um só corpo, um só objetivo: servir a Deus, adorar a Deus, estar ali na comunhão, estar ali na presença de Deus. Então, amados, que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês. Nesta lição vimos como surgiu a igreja, né? Fundada em Cristo. Ela existe especialmente para que o plano de Deus se estabeleça neste mundo, né? A igreja não é idealização humana, a igreja não é fundada por homens, não. A igreja, seu fundamento é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, por isso a igreja é este grande privilégio, fazer parte dela, né? Que Deus te ajude, que o Espírito Santo possa te ajudar, e que você possa entender isto. É um grande privilégio fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Deus te ajude, Deus te abençoe. Venha para a escola dominical, estude essa lição. Você tem muito mais de Deus para aprender e cada dia valorizar mais o privilégio de estar fazendo parte da igreja de Jesus Cristo. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, porque o Senhor tem nos mostrado como a igreja é de origem divina e não pode ser entendida racionalmente nem reduzida a parâmetros puramente humanos, como muitos intentam fazer, mas que a igreja é de Jesus, que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é dirigida por Cristo, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, que os planos de Deus não são os nossos planos. Por isso, todos quantos quisermos reduzir a igreja a uma instituição humana, estaremos indo de encontro ao plano de Deus, ao projeto de Deus, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Senhor, ajuda a cada um compreender essas verdades, que possamos reconhecer o privilégio de fazer parte da tua igreja, do teu corpo, chamados, escolhidos, separados para te servir e para te adorar. Aceite o louvor do nosso coração, abençoa cada crente nesse início de ano, fortalecendo os fracos, trazendo de volta os desviados e, sim, enfim, Senhor, abençoando a cada um. Que a tua bênção e a tua graça seja sobre a vida de cada um dos teus servos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amados, chegamos ao final do nosso programa, que Deus te ajude. Esse programa volta no próximo sábado, sempre aos sábados, trazemos um comentário da lição bíblica. No sábado ainda à tarde nós teremos, a partir das 16 horas, o programa Mulher Virtuosa, com a irmã Miriam e as irmãs. E na semana, na quinta-feira, temos um culto aqui também online. Na sexta-feira temos o nosso culto de doutrina transmitido. Fique conosco neste ano de 24. Por certo, Deus tem muito mais. Que as ricas bênçãos do Senhor neste novo ano seja sobre a sua vida. Que você, sua casa e sua família recebam, desfrutem das ricas bênçãos do Senhor. A paz do Senhor Jesus, e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.
mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Oh, não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente.